Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, A Bíblia e a Prática Homossexual, Textos e Hermenêutica, de Robert Gagnon, lançado por Edições Vida Nova. Esse livro talvez é um dos livros mais difíceis que eu vou fazer vídeo aqui no canal, por causa de uma sensação agridoce que eu tive com a obra, ao mesmo tempo que é uma obra fantástica em alguns aspectos, em outros aspectos tem umas coisas complicadas, vocês vão entender mais pra frente quando eu falar sobre isso. Mas o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de uma obra, pelo menos que eu tenho conhecimento, a obra mais completa que vai tratar sobre essa questão de homossexualidade no sentido hermenêutico e exegético da coisa. Estamos falando de um livro dividido em 5 partes, onde o autor ele vai começar na primeira parte. Então, o que ele quer, né? O objetivo dele com o livro é mostrar como que a Bíblia lida com a questão homossexual. Tanto no sentido de textos, e obviamente para trabalhar com a questão dos textos, ele precisa pegar conceitos culturais, contextuais, Então ele vai mostrar isso. Então, por exemplo, ele começa aqui na primeira parte, o testemunho do Antigo Testamento. Essa parte é interessante, porque ele começa mostrando que as culturas ali, hititas, as culturas egípcias, as culturas cananitas, o mundo mesoassírico ali, era um mundo que, diferente do que muita gente pensa, não via com bons olhos a questão do intercurso homossexual. Você tinha ali as seguintes ocasiões onde relações homossexuais aconteciam. Primeiro, no sentido de estupros homossexuais, onde um homem violentava o outro, como forma de domínio sobre aquela pessoa, como forma de uma demonstração de poder. E isso geralmente acontecia de alguém de uma classe social superior com alguém de uma classe social inferior. Então era alguém superior subjugando ali o inferior, e essa questão sexual homossexual era muito utilizada. Havia apenas, por exemplo, se houvesse um estupro homossexual de pessoas do mesmo clã ou da mesma classe social, isso era visto com tanta repugnância que aquela pessoa que cometeu isso, ela era penalizada com a castração. Não a vítima, mas o que causou. O que já mostra que não havia então nessa cultura um olhar, uma visão de que a homossexualidade era uma coisa bonita, era uma expressão de amor, era mais uma expressão de amor, de sentimento, de afeto e tudo mais, de maneira nenhuma. Era mais, então, essa questão de domínio, e mesmo assim com classes sociais diferentes e tal. Havia também as relações homossexuais que aconteciam no contexto dos cultos a deuses pagãos. Então você tinha lá prostitutos cultuais que geralmente eles faziam ali, se maquiavam, né? Usavam perfumes e tal, faziam diversas mudanças corporais ali para parecer o máximo com mulheres, e alguns chegavam até, em alguns casos extremos, como ele vai mostrar aqui, a própria autocastração, se castravam para isso. Então eram prostitutos cultuais. Então você tinha questões de abuso, questões de manifestação de dominação e tal, de poder, questões de prostituição cultual, idolatria ligada a questões religiosas. Mas não havia relações homossexuais no sentido homoafetivo, vamos utilizar esse termo, sendo bem vistas pela comunidade. Esse é o ponto. Não é que não havia, mas a ideia é mostrar como que a comunidade via isso.
É a partir disso aí, então, que ele vai, depois de que apresenta esse contexto cultural, né, é que ele vai apresentar as questões dos textos bíblicos, então. Por exemplo, Gênesis 1 ao 3, para falar da criação. Ele vai mostrar que esse texto é uma prova clara de que a relação homossexual ela é uma coisa condenada por Deus pelo fato de que a própria criação de homem e mulher demonstra ali uma complementaridade anatômica, né, ao ponto dos órgãos se encaixarem perfeitamente, como também no sentido de manifestação da vida, da espécie, procriação, e no sentido de que, não só no sentido, na questão anatômica, mas Deus criou gêneros diferentes para que fossem complementares. Então um dos argumentos que ele vai usar, por exemplo, é mostrar que quando Deus viu que o homem estava só, ele não achou por bem solucionar o problema com um animal. Deus não colocou para ele lá um animal. Deus também não vai colocar para ele um ser idêntico a ele, uma cópia idêntica dele. Não, Deus vai fazer um ser da sua costela ali, que é um ser que complementa, mostrando então que esse complemento homem e mulher, criados à imagem de Deus, é que são o padrão perfeito da moralidade sexual e daquilo que Deus tem como projeto, né, para o homem, como ideal para o homem. Então, Gênesis 1 ao 3. Depois ele vai citar alguns casos que são declaradamente condenados na Escritura Sagrada, casos de relações ou tentativas de relações homossexuais que são declaradamente condenados na Escritura Sagrada, no Antigo Testamento. História de Sodoma e Gomorra, quando os anjos estão ali na casa de Ló e aqueles homens querem que os anjos sejam colocados para fora para ter relações com ele, como que a Bíblia lida com aquela situação. Juízes capítulo 19, versículo 22 ao 25, aquela história do levita com a sua concubina, né? Que os homens da cidade também ali pedem para colocar o levita para fora, para abusarem dele, e eles vão e colocam a concubina do levita, que é estuprada, e enfim, vocês sabem a história como é. Ele vai citar Levítico 18, 22, Levítico 20 e 30 como proibição de que um homem se deite com outro homem como se fosse mulher. E aí ele vai entrar em alguns conceitos técnicos, como o termo toeba aqui no hebraico, para mostrar que há uma questão muito clara em Levítico, então, contra a questão homossexual e tudo mais. Ele vai citar aqui que a proibição em relação... Um dos argumentos é que a Bíblia no Antigo Testamento proíbe a relação homossexual porque estava ligada com a idolatria. Ele vai mostrar que não é somente por causa disso, dado esses contextos de Gênesis 1 ao 3, Gênesis 19, Juízes 19, que não tem nada a ver com a idolatria, e a Bíblia está condenando do mesmo jeito. Enfim, é uma primeira parte muito completa. Na segunda parte, ele vai mostrar como que o judaísmo primitivo, que abarca ali 200 anos antes de Cristo até 200 anos depois de Cristo, enxergava a questão homossexual no sentido cultural. Ele vai citar Filo e Joséfo para basear, então, o seu argumento de que a própria cultura judaica dessa época ela era contrária às relações homossexuais. E os argumentos que vão ser encontrados nas obras de Filo e de Joséfo seriam, por exemplo, que as relações homossexuais seriam uma descomplementaridade de gênero, seria também motivadas por uma paixão excessiva, uma lascívia excessiva, e seria também o fato de que não se encontra, isso argumentos de Filo e de Joséfo, relações homossexuais entre os animais. Então aquela ideia, se nem os animais fazem isso, né, não cabe fazer. E isso no sentido de moralidade, né? Por causa que, poxa, não faz sentido os animais terem uma moralidade superior à moralidade dos seres humanos, que são criados à imagem de Deus e tudo mais. Tudo isso, argumentos de Filo e de Joséfo, que o autor está usando para mostrar que aquela cultura também não enxergava isso com bons olhos, não tolerava esse tipo de coisa. Parte 3, ele vai mostrar o testemunho de Jesus. Isso aqui é interessante porque como que Jesus lida com essas coisas? E um dos argumentos que vão citar é que Jesus ele se manteve em silêncio. Jesus nunca falou nada em relação a condutas homossexuais. Mas o argumento do autor aqui é que Jesus nunca falou porque, dentro do que está registrado nos evangelhos,
Nós não temos um caso de Jesus encontrando-se com alguém que tinha essas práticas declaradas. Então, se Jesus não encontrou com alguém que tinha essas práticas, Jesus não lida com isso. E não só isso, ele vai mostrar que esse suposto silêncio de Jesus em relação a essas coisas não é um argumento que valida o comportamento homossexual, porque nós temos também diversas outras questões que Jesus não se manifesta e que nem por isso as pessoas estão tentando defender. Por exemplo, bestialidade. Jesus não se manifesta sobre isso. Ninguém está tentando defender bestialidade utilizando o argumento do silêncio de Jesus. Relações incestuosas, por exemplo. E ele vai mostrar que esse silêncio, entre aspas, não é bem um silêncio, porque Jesus ele trata com a questão de como que é um relacionamento ideal entre homem e mulher quando ele vai falar da questão do divórcio, quando ele vai falar da questão do casamento, que ele cita textos de Gênesis, né? E também o fato de que a comunidade que Jesus está inserido é uma comunidade que não via isso com bons olhos, e nós não vemos Jesus desbancando isso, né? Nós vemos Jesus caminhando de certa forma concordante com isso. Outra questão também que ele trabalha aqui é que se nós temos um Jesus, e isso está muito claro na Escritura Sagrada, que tem muito apreço pela Torá, que tem muito apreço pela Palavra de Deus em todas as diversas coisas, é óbvio que se a Torá, se temos textos em Levíticos que condenam isso, logo a posição de Jesus a gente pode inferir que é uma posição concordante com o texto de Levítico também, né? E outra questão que ele vai argumentar também é que todas as vezes que Jesus vai entrar em assuntos relacionados à moralidade, ele demonstra uma moralidade muito superior à da sua época, e ele pesa, inclusive, alguns argumentos, como é a questão, por exemplo, do adultério, que Jesus vai falar, ouviste o que foi dito, né? Quem se deitar com uma mulher e tal, é adúltero, e ele vai dizer, eu porém vos digo que aquele que olhar para uma mulher com a intenção má no seu coração já adulterou com ela, ou seja, a demonstração, manifestação que nós temos ali da moralidade de Jesus em relação a essas questões, ela é muito superior ao que nós temos desenvolvido na sua cultura. Então, e também nesses textos do Antigo Testamento aos quais Jesus se baseava. Então não faz sentido esse silêncio de Jesus ser utilizado para argumentar que Jesus concordaria com o comportamento homossexual. Depois no capítulo 4 ele vai falar sobre o testemunho de Paulo, aí ele vai falar sobre Romanos capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, 1 Timóteo e tudo mais, vai entrar naqueles termos, né, malakoi, asenocoital, destrinchando ali o significado e como que ele enxerga esses usos ali nos textos de Paulo. No capítulo 5, ele pega todo esse apanhado que ele fez até agora para discutir. Isso é válido para hoje? Isso é válido para os dias atuais? E aí ele pega argumento por argumento, que geralmente os proponentes da homossexualidade tentam utilizar, os que utilizam a Bíblia, né? Enfim. Ele pega argumento por argumento para desmontar esse argumento e mostrar que não existe base bíblica para validar práticas homossexuais, comportamentos homossexuais. Mas ele também chama a atenção da igreja para que a igreja tenha um papel de acolher e para que a igreja entenda que homossexuais não são inimigos da igreja, que eles são pessoas que, assim como adúlteros, assim como fornicadores, assim como diversas outras pessoas que se encaixam em pecados nessa área, eles também se encaixam e precisam do mesmo tratamento, da mesma atenção, da mesma ajuda que os demais irmãos que têm pecados nessa área de moralidade sexual precisam. Excelente. Analisando dessa forma, excelente. Um livro completo, muito completo, uma pesquisa fantástica, muito acurada, muito aprofundada, um livro extenso, né? A gente está falando aqui de 530 páginas, um livro grande, olha só, consegue ver aí, tá vendo? Livro grande e que vale a pena, é uma obra para ser usado como obra de cabeceira sobre esse assunto, como obra de consulta sobre esse assunto. Agora, eu falei no começo que era um dos vídeos mais difíceis por causa dessa questão agridoce. O que nós temos de agridoce aqui?
Não são os argumentos em relação à homossexualidade, obviamente, não são os argumentos contra a homossexualidade, mas são posturas do autor. O autor, ele é, podemos dizer, neo-ortodoxo. Pelo que eu pude apurar com algumas pessoas, pode-se considerar que ele é um neo-ortodoxo. E ele tem umas posturas em relação à Bíblia que me soam muito ruins, sabe? São muito indigestas para mim, para ser bem sincero. Por exemplo, ele vai defender aquela teoria de Wellhausen ali, da teoria das fontes do livro de Gênesis, que defende que o livro de Gênesis ele tem diversos redatores, né? Aquela teoria JEDIP, javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. O que faz com que o livro de Gênesis, então, ao invés de ser, com que o Pentateuco, estou falando do livro de Gênesis, com que o Pentateuco, ao invés de ser uma obra de Moisés, ele se torne, então, uma coxa de retalho com diversos autores diferentes, autores, inclusive, bem tardios, bem posteriores à época de Moisés, autores, inclusive, com intenções, porque é isso que essa teoria, a teoria das fontes traz, os sacerdotais, por exemplo, com intenções de validar um certo grupo em detrimento de outros, o que jogaria muita coisa da própria moralidade bíblica no lixo, vamos dizer assim. Além disso, ele vai defender o que ele chama de Deuteropaulo. Olha aí, tá vendo? Deuteropaulo. Que seria, então, colocar em xeque, se assim posso dizer, a autoria das cartas pastorais, 1 Timóteo e tudo mais. Além disso, ele vai defender umas questões aqui bem complicadas, por exemplo. Ele diz assim, olha, página 349. Paulo ainda é meu apóstolo, mas ele não tem de ser, e no primeiro século não foi, inerrante em todos os assuntos. E aqui ele está falando dos escritos de Paulo. Ele vai dizer mais adiante assim, não posso ser um literalista ou fundamentalista bíblico e ainda manter a integridade intelectual. Contudo, não creio que as escrituras e a perspectiva cultural predominante tenham igual valor. Junto com a maioria dos cristãos, cheguei à convicção de que a mensagem do Evangelho existe em sua forma mais pura na Bíblia, em particular nos Evangelhos e no Paulo autêntico, apesar de todas as suas imperfeições e problemas. Imperfeições e problemas ele está se referindo à Bíblia, porque quando ele vai citar em particular nos Evangelhos e no Paulo autêntico está entre parênteses. O que deixa, então, essa segunda parte referida ao que está antes do parêntese. Então, veja, defender que a Bíblia possui problemas e imperfeições é uma questão complicada. Ele vai colocar em xeque questões de inspiração bíblica. Jesus, por exemplo, vai fazer meio que uma coxa de retalho nos evangelhos para tentar dizer, olha, isso aqui talvez não foi Jesus que falou, foi redação, foram redatores do texto e tal. Então, assim, isso é uma pena. Porque se ele está usando a Bíblia para desbancar a questão homossexual, para mostrar então que a própria Bíblia é contra, beleza. Mas se ele mesmo diz que a Bíblia não é inspirada, quem garante que essas partes então que ele está usando para condenar as práticas homossexuais, elas são autênticas? Mas o cara é um acadêmico, então essas partes aí existe um consenso acadêmico de que são autênticas e tal. Beleza, mas percebe que esse tipo de postura acaba deixando a Bíblia então à mercê de quem estiver lendo, de quem estiver interpretando. Tira da Bíblia o seu caráter de inspiração, tira da Escritura o seu caráter de veracidade, de verdade, e leva tudo para o campo da subjetividade. Isso é um problema sério. Eu vejo como um problema muito sério. Então, como eu disse, por um lado o livro é bom, excelente, as partes que ele está trabalhando aqui, ele demonstra claramente que a Escritura é contra a prática homossexual, como a gente sabe que é.
Mas, por outro lado, você tem essas questões. O que fazer num caso desse? Eu não queria estar na pele dos editores aí, das pessoas responsáveis pelo lançamento da obra. Eu acho que deve sim ser lançado, mas colocar algumas notas, né? Acho que seria interessante algumas notas mostrando que essas interpretações são interpretações particulares do autor. Não sou a favor também de retalhar o livro, igual algumas editoras fazem, vai lá e corta, esse pedaço aqui não está dentro do que a gente concorda, então tira um pedaço, tira outro pedaço. Eu não acho que isso é uma coisa honesta de se fazer. Mas eu acho que seria interessante colocar algumas marcas, algumas notas, uma introdução explicativa falando sobre interpretação bíblica, falando sobre inspiração bíblica, como foi feito, por exemplo, neste livro aqui. Quer ver? Como foi feito nesse livro aqui, também de Edições Vida Nova. Eu não sei como está a nova versão dele, mas nessa versão aqui existe um capítulo aqui, uma parte, melhor dizendo, inteira no começo, exatamente mostrando os pontos discordantes que se tem em relação às posições do autor, que é monotelista e tal, enfim, e indicando a sistemática do Gruden como sendo uma obra de apoio para fixar os conceitos corretos nessa parte de doutrina que o autor aqui desviava-se, né? Vamos dizer assim, vamos usar esse termo. Mas enfim, isso aqui é só... Eu precisava comentar isso com vocês, uma vez que meu objetivo com os vídeos aqui é indicar os livros que eu leio para vocês. Eu não faço vídeo de tudo que eu leio, tem coisas que eu leio que, pelo amor de Deus, não dá para indicar. Tem muita coisa que a gente lê aqui que nem menciono. Mas esse livro eu achei interessante por causa da abordagem, por causa do tema, mas eu também achei necessário fazer essas ressalvas, que a Bíblia é inspirada, sim. Eu não creio num Pentateuco fragmentado como uma coxa de retalho. Jesus não cria assim, Jesus não via assim. Quando Jesus se referia ao Pentateuco, Jesus falava Moisés, né? Então, mostrando a completude dessa questão. Então, eu precisava deixar essas ressalvas aqui. Mas, de novo, é um livro bom no que ele se propõe a fazer, nas análises dos textos que ele faz e na forma como ele apresenta o seu argumento. É isso, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. O que vocês acham sobre essas questões aí. E que isso não tire, né, o brilho do livro e a importância do livro naquilo que ele se propõe a trazer, que é muito bom, é muito válido. E como eu disse, a gente não tem, pelo menos eu não conheço, outra obra de tamanha profundidade, tamanha pesquisa, e que seja tão, enfim, preocupada com detalhes e com essa completude de análise contextual, textual, exegese hermenêutica como essa. Tá bom? Tchau! Até os próximos vídeos deste canal.